hoje o Renato traz para a gente alguns dados, né, sobre a economia relacionada à população brasileira, mostrando que a pobreza diminuiu, mas não é que a classe média se deu bem. Aparentemente a classe média se deu mal e também diminuiu. Conta para a gente, Renato. Bom dia para você. Bom dia, Barão. Bom dia, Rô. Bom dia a dia. todo mundo que nos segue aqui no Station. Vamos lá. Como boa parte dos dados, você tem notícias boas e notícias ruins. Vamos comentar hoje um estudo que está sendo divulgado no dia de hoje, foi antecipado por Valor Econômico, um estudo do Observatório Brasileiro de Desigualdade, que é um instituto do Pacto Nacional de Combate à Desigualdade. E o que ele diz para a gente? Que a extrema pobreza no Brasil caiu em 40%, ou seja, a notícia é boa. E é por isso que o Brasil tem um número gigante de pessoas que deixaram de ter restrição alimentar, por exemplo. Por que isso acontece? Isso acontece pelos programas de distribuição de renda e pelo aumento real do salário mínimo. São dois movimentos que aumentam o poder de compra dos brasileiros mais pobres. Até aí tudo bem, a notícia é excelente, é uma notícia que tem que ser comemorada, mas quando nós vamos olhar o que acontece com a desigualdade no Brasil, para o nosso ouvinte entender, desigualdade é a distância da renda dos mais ricos para os mais pobres. Nós vimos e encontramos um dado interessante. Os mais ricos tiveram um crescimento da renda ainda maior do que o dos mais pobres, né? 1% mais rico passou de ter uma renda, passou de 30,8 vezes para 31 vezes a renda dos 50% mais pobres, ou seja, 1% da população ganha 30 vezes mais do que a soma dos 50% mais pobres do nosso país. E isso tem a ver com um processo também de distribuição de renda no Brasil, dos impostos que cada um paga, né? Então, se nós formos olhar, esses 31% são diferentes de estado para estado. O que nós encontramos é uma redução da desigualdade do estado na região norte, na região nordeste do país, que são exatamente as regiões mais beneficiadas com os programas sociais, como Bolsa Família. Mas olha que interessante, ouvinte. Se nós olharmos o quanto que os mais ricos pagam de imposto, eles pagam menos do que a classe média. Então você olha aí, os brasileiros que recebem de 10 a 15 salários mínimos, né, pagam de imposto basicamente 10% da sua renda. Os de 15 a 20 salários mínimos, 11,30% da sua renda. E quando nós vamos olhar os mais ricos, eles pagam hoje 7,9% da sua renda, segundo dados do Sindicato dos Auditores Fiscais. Agora, Renato, tem alguns ouvintes até escrevendo para cá, é claro que é uma questão muito profunda, que daria para a gente conversar durante horas, mas por que é tão difícil combater essa desigualdade profunda que a gente tem aqui no Brasil? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Olha, tem algumas razões, né? Começa pela desigualdade tributária. Então, o Brasil, diferente dos países já desenvolvidos, tributa mais as empresas e muito mais o consumo do que tributa efetivamente a renda dos brasileiros, da população brasileira. Então, essa é a primeira questão. Quando você tributa o consumo, todos pagam o mesmo imposto. Quando você tributa a renda, os mais ricos deveriam pagar mais do que os mais pobres, né? Então, para a distribuição de renda, a questão tributária é algo muito importante. Afinal de contas, são os impostos que sustentam aí os programas sociais que teriam potencial de reduzir essa desigualdade, ou de criar, por exemplo, mais oportunidades para a população mais pobre estudar mais e entrar nas universidades. A outra razão que isso ocorre são um imposto sobre herança
muito menor do que outros países. O Brasil tem um dos menores impostos sobre herança do mundo. E a outra questão é o imposto sobre dividendo. O dividendo é o dinheiro que os proprietários das empresas tiram do lucro da empresa como ou parte do seu salário ou como uma forma de ter um retorno do seu investimento. O Brasil é um dos pouquíssimos países que não tributa esse dividendo. E o que acontece na prática? O dividendo, Rô, ele é o salário desses grandes executivos ou a maior parte da renda desses 1% mais ricos. Por isso que, na prática, eles acabam pagando menos impostos do que a classe média. Uma pena, né? A classe média deveria ser algo que cada dia mais crescesse de uma forma sustentável, né? As pessoas podendo ter lá o seu poder de compra. Mas, infelizmente, esse dado mostra que não está sendo assim, não. Claro, é muito importante, é bom esse dado referente à pobreza, diminuição de pobreza é fundamental, mas a gente está longe de viver uma situação em que todo mundo tenha condições de tocar sua vida normalmente, sem grandes problemas, e vai demorar um tempo. Tomara que um dia aconteça, né? Para todo mundo poder fazer suas coisas com tranquilidade. Hoje em dia ainda é com sufoco, com muito esforço e com uma carga tributária que, como o Renato explicou muito bem, não é a das mais justas da história, infelizmente.